Você deve estar louco querendo saber, cadê o canal do tio da cara amassada? Um dos maiores nomes da comunidade masculina no YouTube caiu, sem aviso, sem explicação clara, apenas o silêncio frio da plataforma. Bruno Giglio, mais conhecido como Tiozão da Cara Amassada, viu não só o seu canal principal com mais de 1 milhão de inscritos ser derrubado, mas também o canal de corte totalmente desvinculado do canal principal. Essa queda dupla, repentina e coordenada acendeu um alerta. Estamos diante de um simples erro do algoritmo, de denúncias em massa ou de algo muito maior? Será que tem relação com a aplicação prática da regulamentação das redes sociais e uma nova onda de censura na internet? Esse caso não é somente de um canal que foi derrubado, mas sim da mensagem que tenta calar. Bruno se pronunciou e deixou claro, ele não sabe o motivo exato, ele disse que já contratou um escritório especializado e que não vai parar. Ele reconheceu tudo que construiu no YouTube, agradeceu cada momento, agora promete uma nova fase, mais voltada para o desenvolvimento pessoal, mas com a mesma essência, ajudar homens a não se perderem em relacionamentos tóxicos, manter a dignidade e buscar evolução. O motivo pelo qual meu canal caiu ainda é misterioso. Eu já acionei um escritório que vai cuidar dessa parte jurídica, mas sinceramente eu não tenho do que reclamar. O YouTube foi uma mãe e um pai para mim. Eu aprendi muito e só tenho a agradecer porque o YouTube me permitiu me conectar com você. Para a infelicidade dos haters, ele foi bem direto. Ele não vai parar tão cedo. Deixou claro que a batalha na trincheira continua. Mas a pergunta principal, o que realmente aconteceu? Há quem diga que foi o acúmulo de denúncias, algo comum em canais que tocam em temas sensíveis. Outros suspeitam de perseguição direta dentro do próprio YouTube, já que a queda simultânea de 2 canais independentes é no mínimo suspeita. E há também quem veja o dedo da política. Alguns estudos de militância já classificaram qualquer canal que fale sobre masculinidade, liderança masculina ou até mesmo que mencione a Lei Maria da Penha como algo pertencente à machosfera. Nessa lógica, basta usar certas palavras para ser colocado numa lista negra e virar alvo. Isso revela uma reflexão sombria. Se derrubar o Bruno, quem será o próximo? Será que a caça às bruxas contra canais masculinos começou? Será que qualquer voz que questione o discurso dominante corre o risco de ser apagada? A comunidade masculina sempre foi um incômodo para o sistema. Falamos sobre masculinidade, sobre relacionamento, sobre escolhas conscientes e isso não agrada. E quando não agrada, o rolo compressor passa. O sistema quer que você seja um escravo submisso, indefeso. Afinal, assim você é facilmente domado. Só que a exclusão do canal do Bruno não simboliza apenas um marco negativo na comunidade masculina, é também um símbolo. Mostra como a luta pela liberdade de expressão está sendo travada, não em tribunais, mas nos bastidores das plataformas. Mostra como estamos entrando em uma fase em que o algoritmo e a denúncia organizada valem mais do que diálogo e debate. E aqui entra a grande questão, será mesmo coincidência ou estamos vendo a censura sendo institucionalizada, passo a passo, até o ponto em que qualquer homem que levante a voz sobre masculinidade ou algo que desagrade o sistema seja censurado. Porque enquanto milhares de canais de mulheres falando mal de homem, ensinando a dar golpes e ensinando mulheres a serem do job, recebe aplausos e engajamento. Aí um canal que ensina homens a terem responsabilidade, mentalidade e amadurecimento cai. O caso do Bruno é mais do que a queda de um canal, é um espelho do que está em jogo para todos nós. Se hoje foi ele, amanhã pode ser qualquer outro que decida não se curvar. Você pode vender mentira, pode propagar lixo cultural, pode até incentivar a gente a se autodestruir que o sistema aplaude. Mas se você fala de disciplina, de valores, de não ser feito de otário, aí você vira uma ameaça. É por isso que o canal do Bruno caiu, não porque ele errou, mas porque ele acertou demais. O Bruno não é um aventureiro aqui no YouTube, são mais de 10 anos de trajetória, mais de 1 milhão de inscritos conquistados na raça, com vídeos diários, consistência e principalmente coragem de falar de assuntos que a maioria finge que nem existe. Quando eu cheguei aqui no YouTube, ele já tinha uma grande história por aqui, inclusive ele foi um dos canais que eu me inspirei, porque ele sempre foi uma referência nesse contexto, ele sempre tratou de assuntos com educação, com moderação, sem nenhum extremismo. Ele dizia em voz alta o que muitos homens pensam em silêncio, como lidar com mulheres tóxicas, como não se deixar ser manipulado por narrativas modernas, como encontrar força para sair de uma depressão ou se levantar após o término de um relacionamento. E o mais interessante é que ele nunca foi extremista. O próprio Bruno sempre fez questão de ter uma postura equilibrada, muitas vezes até bem humorada. Ele sempre pedia para respeitar as mulheres nos comentários, tinha equilíbrio em tudo. Ele não era o tipo de pessoa que atacava outros criadores para se promover
Promover. Ele já ajudou inúmeros outros canais menores a crescer, compartilhando vídeos, chamando pra live, fortalecendo a comunidade. Apesar dos haters e da crítica que eu recebo, eu sempre soube que eu tô no caminho certo, porque eu tenho uma parcela de público feminino que gosta do meu trabalho, meu pai, de onde ele estiver, ele tem muito orgulho de mim, a minha mãe também, e eu sei que eu já ajudei muitos de vocês, desde começar a fazer musculação, a sair de uma depressão e fugir de uma mulher tóxica. E não é à toa que muitos criadores agora se manifestam com respeito, sem se aproveitar da queda dele para se autopromover. Mesmo assim, o peso de tratar de masculinidade no Brasil cobra um preço. O YouTube, como qualquer outra plataforma, opera dentro de diretrizes próprias, mas não são tão claras assim, que mudam de uma hora para outra e muitas vezes tem até um dedo político no meio. E aí que entra o detalhe mais preocupante: a tal queda repentina, sem aviso, sem comunicação prévia, nada de e-mail alertando sobre violações, nada de strikes acumulados, nada, sem explicação alguma, e também a queda do canal secundário totalmente desvinculado é muito suspeito. Essa é a questão central. Será que apenas denúncias em massa derrubariam um canal tão grande, tão consolidado, com uma década de existência? Alguns acreditam que sim. Ao longo de anos, haters podem ter denunciado, e isso pesa pro algoritmo, mas a hipótese mais provável, segundo quem conhece os bastidores, é que pode ser uma perseguição direcionada, algo pessoal, talvez alguém de dentro, talvez uma militância organizada, talvez até uma pressão política, não sei. Não tem como afirmar nada de concreto, mas algumas reportagens e pesquisas afirmam que palavras como masculinidade cristã, antifeminismo, são suficientes para carimbar um canal como sensível. Isso basta para colocar sua existência em risco. O detalhe é que Bruno incomodava. Ele não era apenas um youtuber qualquer, ele era um dos maiores. E quando você vira um expoente em número de seguidores, em um movimento que o sistema não quer ver crescendo, você vira alvo. Não importa se você está ensinando disciplina, responsabilidade ou até espiritualidade. A lógica é simples. Se o conteúdo desafia a narrativa dominante, cedo ou tarde alguém vai querer te calar. E isso nos leva ao ponto mais preocupante: porque tantos outros canais com conteúdo polêmico seguem intactos? Existem canais que trocam ofensas diárias, canais de militância que organizam verdadeiras campanhas de difamação e nada acontece. Mas quando um criador fala de masculinidade, relacionamentos, critérios para escolher uma parceira, aí a censura acontece. Será que é apenas coincidência ou estamos vendo uma agenda silenciosa contra vozes masculinas? Bruno não aceitou isso calado, não recuou, disse que tá tranquilo, que o YouTube foi uma mãe e um pai para ele, que só tem gratidão. Mas deixou claro, essa queda não é o fim, é apenas o início de uma nova fase. Ele vai voltar àquilo que chama de Velho Testamento. Vai falar de masculinidade, mas voltado um pouco mais para o desenvolvimento pessoal, saúde, disciplina, escolhas saudáveis. Mas agora uma nova fase começa. Vocês pediram e o tiozão vai voltar ao Bruno do Velho Testamento. Eu vou continuar ajudando homens a escolher uma boa mulher e não ser feito de trouxa por uma mulher mal intencionada, mas vou voltar a fazer vídeos de desenvolvimento pessoal. E é isso que mais incomoda as pessoas que tentam te derrubar. O homem que não se vitimiza, que não se ajoelha. O Bruno caiu, mas já está de pé. Contratou advogado, manteve a calma e mostrou gratidão. Esse é o tipo de postura que eles odeiam, porque não dá narrativa pro fracasso que eles querem. O recado é claro, vocês podem derrubar o canal, mas não vão me derrubar. A queda do canal do Bruno não se trata de alguém perdendo seu trabalho, seu canal. Revela algo mais obscuro, a escalada silenciosa de uma guerra cultural. Se até um canal consolidado, com histórico limpo de extremismo, pode ser retirado do ar sem aviso prévio, o que significa para todos os outros? Quando falaram da regulamentação das redes sociais, muita gente achou exagero, mas é uma coincidência incômoda demais. Um dos maiores canais masculinos do país desaparece justamente no momento em que essa pauta de censura digital ganha força no Congresso. Eu espero que seja apenas um erro no algoritmo, que tudo seja esclarecido e que realmente a liberdade de expressão masculina não esteja sob ataque, mas não tem como ignorar os sinais. O real problema é a classificação automática de qualquer discurso masculino como sensível, porque aí isso significa que para o sistema basta você falar de masculinidade, valores de família, e você já é colocado automaticamente como um cara que faz um discurso perigoso. É aqui que tá a armadilha, não é preciso você descumprir as regras para ser eliminado, basta você incomodar. Basta um grupo organizado marcar seu canal, basta o algoritmo decidir que você é sensível demais, perigoso. É a censura silenciosa, invisível, que age sem deixar digitais. E pode ser isso que provavelmente atingiu Bruno.
O peso de anos de denúncias combinado à relevância dentro da comunidade classificou o canal como alvo fácil para ser varrido da plataforma. A lógica é simples, derruba-se o maior, o exemplo, para que os menores sintam medo e se calem. É a intimidação em escala digital. O sistema não precisa derrubar todos, basta derrubar alguns aí de forma exemplar para que os outros se autocensurem. Só que nisso existe uma contradição. Quanto mais tentam calar, mais vozes surgem. A própria comunidade masculina já não depende mais de um ou outro criador. Hoje, dezenas de criadores falam sobre os mesmos temas: masculinidade, escolhas, relacionamentos, disciplina. O algoritmo pode até tentar abafar, mas a realidade não pode ser escondida. Os homens estão acordando cada vez mais para a realidade e isso é algo inevitável. Sabe por que tentam derrubar canais e calar vozes de homens que ajudam o cara a se fortalecer? Porque o sistema lucra com homens fracos. Essa é a explicação. E no final das contas, o caso do Bruno é mais do que a queda de um canal. É um marco, é uma linha vermelha que foi atravessada. Se até um criador com mais de 10 anos de trabalho, com mais de 1 milhão de inscritos, pode ser tirado do ar de um dia para o outro sem aviso nem nada, isso significa que ninguém está seguro. E aqui está a grande reflexão. Quando a liberdade de expressão é seletiva, ela deixa de existir. Quando o sistema escolhe quais vozes podem falar e quais devem ser silenciadas, já não estamos mais em uma democracia digital, estamos em um campo minado, onde qualquer passo fora da linha resulta numa exclusão. Não importa se você fala de política, religião ou masculinidade, se você não diz o que o discurso dominante quer, você corre risco de ser apagado. Mas existe uma diferença fundamental entre calar um canal e calar uma mensagem. O canal do Bruno caiu, mas a ideia continua, porque a verdade sobre relacionamento, disciplina e valores não depende de uma conta no YouTube. Ela depende de homens que se recusam a se ajoelhar. E é isso que o Bruno tá fazendo. Ele já contratou advogado, já tá tomando as providências, e enquanto o canal dele não volta, ele tá criando conteúdo em outras plataformas. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sigam ele no Instagram e comentem lá nas postagens Vim pelo canal do Ares, para mostrar que a gente tem força, que a gente vai fortalecer a comunidade e vamos esperar as próximas notícias. Porque o que aconteceu com o Bruno serve como alerta e inspiração. Alerta porque mostra o quanto a censura ameaça de forma silenciosa. Inspiração porque mostra que mesmo diante de uma queda, um homem de valor não se vitimiza, não chora, não desiste. Ele levanta, se adapta e continua. Tamo junto, galera. Deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E sigam lá o Bruno no Instagram. O mais importante pra mim é eu ter você aqui nessa guerra comigo e a gente seguir nessa nova fase juntos. E pro desespero de quem me odeia, me desculpe, mas eu não vou embora tão cedo. Uma coisa que eu nunca vou fazer é desistir de você. Enquanto você estiver comigo, eu tô com você até o fim. Se Deus quiser, tudo vai dar certo e um grande abraço do tio da cara amassada.